No seu doutorado na área de educação, você desenvolveu um projeto sobre o terceiro setor. E você identificou no sistema de educação do nosso país problemas graves e tal. Qual foi a conclusão do seu doutorado? Que a nossa escola é para poucos, seja ela pública ou privada, né? Que a gente precisa criar uma escola que desenvolva todas as crianças para que a gente possa ter uma sociedade letrada, uma sociedade autônoma e que ela chegue numa vida adulta sendo capaz de exercer qualquer função, né? Então eu juntei a educação, fui estudar o terceiro setor para ver de que maneira eu poderia propor um projeto que transformasse a vida das pessoas. Deixasse claro para as escolas que o maior problema é de ensinagem e não de aprendizagem. Então você criou a Turma do Giló, né? Uma associação para ensinar às escolas, aos professores, aos dirigentes, a questão educacional. Como começou esse projeto e como foi a sua primeira experiência numa escola? Agora, antes disso, eu queria saber o seguinte. Jiló é uma coisa amarga, era um negócio ruim, por melhor que tivesse temperado e tal. Por que Turma do Jiló? Por que essa coisa tão amarga? Você já respondeu. As pessoas, quando a gente chega dentro da escola e fala em educação inclusiva, que a gente vai trabalhar com a diversidade humana dentro da escola, a primeira reação dos professores é: isso é amargo, eu não fui preparado para isso. Isso não é bom, isso não dá certo, essas pessoas deveriam permanecer, né, isso eu te contando antes de 2015, lá dentro das escolas especiais. Mas a verdade não é essa, a verdade era o apelido do João, ele era carinhosamente chamado de João Giló e Turma de Giló foi uma maneira de homenageá-lo. O primeiro projeto que você fez com a primeira escola, como é que foram as dificuldades iniciais e os resultados? Ricardo, foi uma tomada de decisão muito consciente, muito pensada, porque a partir do momento que eu me lanço colocando um projeto de terceiro setor, eu falei, eu preciso que esse projeto seja bom. Eu não posso perder tempo e recursos de outras pessoas que em algum momento queiram me apoiar. Então eu resolvi começar com um projeto piloto. O financiamento disso foi feito entre uma rede de amigos e eu bati na porta do Ministério Público. Então o Ministério Público é o órgão responsável por fiscalizar a legislação chega em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, e eu trouxe o estudo todo para eles. Olha, essa legislação ela é incrível, porém, ela precisa de alguns passos anteriores a ela, a formação do professor, o olhar para dentro do espaço, como que você dá os informes para as famílias dos alunos e como você trabalha as soft skills e os preconceitos com os próprios alunos. E o Ministério Público olhou e falou, o que você precisa? Eu falei, de uma escola. E eles selecionaram uma escola que, segundo o Ministério Público, falou, tá, já que a gente vai fazer um piloto, vamos pegar a pior escola, que tem o maior índice de denúncia. Então, era uma escola que beirava 40% de evasão escolar, era a maior escola com denúncias no Ministério Público, era uma escola que o professor não terminava um ano, a rotatividade durava, em média, 7 meses, a rotatividade de professores. Baita desafio, porque era uma grande encrenca. Era uma grande encrenca, a escola que ninguém queria. E eu falei, é por aqui que a gente vai começar. E o projeto virou política pública, não é que ele deu certo, ele deu muito certo. Ele virou política pública, a evasão escolar da escola diminui para menos de 0,5%. O Ministério Público acompanhando aquilo regularmente, não tem mais troca de professor na escola. E é uma escola como todas as outras deveriam ser. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no ano passado apontou que o nosso país tem 18.600.000 pessoas com deficiência, algum tipo, o que corresponde a quase 9% da população total do país. Desses 18.600.000, 10.700.000 são mulheres, ou seja, mais da metade da pesquisa. E esses dados mostram também que a taxa de analfabetismo para pessoas com deficiência chega a 20%. Enquanto para as pessoas sem deficiência,
ainda está em cerca de 4, pouco por cento. A maior parte das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não completaram sequer a educação básica, né? Ali o ensino fundamental 1 e 2 e tal. E 63% não tem instrução sequer, nem mesmo completaram esse primeiro período da formação educacional. A pesquisa mostrou ainda que as pessoas com deficiência estão menos inseridas no mercado de trabalho, porque não adianta estudar, se preparar e depois não ter emprego, e, portanto, elas não têm renda, ou a renda é baixa porque alguém acomoda aqui de bonzinho, né? Alguém acomoda aqui de solidário e tal, que é bom, que é ótimo, é melhor do que nada, mas que não resolve o problema porque falta o respeito para dar um cargo condizente, com salário condizente, né? Você desenvolveu um segundo projeto que visa capacitar empresas para receber pessoas com deficiência que tenham estudado, se preparado. Como é esse outro desafio? A gente tem uma política pública que fala da lei de cotas e que as pessoas com deficiência precisam estar dentro das empresas. E as empresas também acham, assim como a escola, que essa pessoa vai chegar pronta. Ela não chega pronta, ela não teve a oportunidade. Não fez estágio. Ela não fez estágio, né? Ela não foi jovem aprendiz, ela não fez estágio, ela não conseguiu chegar no ensino superior. Isso não significa que ela não seja capaz de desempenhar uma função. E aí a gente começa a encontrar as barreiras do mercado de trabalho. Então, primeiro, como que eu vou me adaptar para receber um estagiário? Porque tendo ou não deficiência, eu preciso me adaptar. E olhar para as habilidades que ela tem. Só que quando um sujeito chega com um laudo junto, a sensação que a gente tem é que a gente só olha para o laudo. A escola, a empresa, ela olha para o laudo e para aquelas coisas que a pessoa não é capaz de fazer. E deixando de lado todas as outras que ela é capaz de fazer. Então, a gente adequa o projeto que antes era para formar professores, para formar gestores, para formar líderes, trazendo todo esse conhecimento para dentro das companhias e elas terem também pessoas diversas trabalhando ali e sendo agentes de transformação. Teoria tem que ir na prática. Tem que ir na prática.